Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Sou Edília Aia, estamos no nosso terceiro episódio sobre direito e educação. Continuo falando sobre direito educacional. Hoje, mais especificamente, sobre governança escolar anti-bullying. Porque bullying não se combate com reação pontual, se previne com governança institucional. Bullying não é evento isolado, já vimos aqui. É um risco institucional que precisa ser gerido. Não começa no momento da agressão, começa muito antes. Começa na ausência de estrutura, na falta de protocolo, na inexistência de cultura institucional. E é por isso que escolas que tratam bullying apenas quando ele aparece estão sempre atrasadas. Nos episódios anteriores, falei sobre a responsabilidade e fundamentos jurídicos do bullying. Hoje, vou falar sobre algo mais profundo. Como a escola se organiza para prever o bullying antes que ele aconteça. Para isso, a gente precisa entender o que é governança escolar. Governança não é controle, é organização consciente e responsabilidade. É um conjunto de normas, processos, práticas institucionais que garantem funcionamento seguro, previsível e responsável da escola. No contexto do bullying, isso significa prevenir, identificar, agir, registrar, acompanhar. Na administração, em qualquer de suas manifestações, não se atua de forma arbitrária ou desorganizada, mas com um conjunto de normas e princípios que assegurem uma regularidade, uma continuidade, responsabilidade sobre os atos. Uma organização administrativa é um elemento essencial para um serviço ser prestado de forma eficiente, segura e juridicamente adequada. Quando trazemos essa lógica para a escola, é preciso entender que ela não pode funcionar de forma improvisada. Uma escola não pode improvisar. A organização institucional é uma regra. Protocolos de responsabilidades definidos é o que garante não só o bom funcionamento pedagógico, mas também a segurança jurídica da instituição. E quando essa organização falha, a responsabilidade não desaparece. Ela se intensifica. A governança escolar não é uma escolha. Ela é uma exigência jurídica da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Bullying, da LDB. Quando analisamos a responsabilidade da escola à luz do direito, é importante compreender que ela não se limita a uma atuação pedagógica, mas também envolve um dever jurídico claro de proteção. A professora Maria Helena de Lis, ao tratar a responsabilidade civil, coloca que o dano a outrem por ação ou omissão tem o dever de reparar, especialmente quando há violação de um dever jurídico pré-existente. No contexto escolar, esse dever se manifesta no cuidado, na vigilância e na atuação preventiva diante de situações que possam afetar a integridade física ou psicológica do aluno, nos casos de bullying. Essa compreensão se aprofunda quando observamos a teoria da responsabilidade objetiva, amplamente desenvolvida por Sérgio Cavalieri Filho. Em determinadas relações que envolvem prestação de serviço, não é necessário comprovar culpa para que haja o dever de indenizar. Basta a existência do dano e o nexo causal com a atividade exercida.
A escola, ao assumir a posição de instituição responsável pela formação e pela guarda do aluno durante o período escolar, passa a responder pelos riscos inerentes a essa atividade. Isso significa que a omissão institucional, a ausência de protocolos de intervenção ou de acompanhamento pode gerar responsabilidade jurídica, ainda que não haja intenção direta de causar o dano. Por isso, a governança escolar não é apenas uma escolha organizacional, mas uma exigência jurídica mesmo. Ela vai estruturar a atuação da escola para prevenir riscos e, ao mesmo tempo, proteger a própria instituição de responsabilizações decorrentes de falhas evitáveis. Sem essa estrutura não tem prevenção, e sem prevenção existe o risco. Existem alguns pilares que precisam ser muito bem estruturados. Uma política institucional formal é o primeiro pilar. Os documentos escritos, regras claras, definição de bullying e procedimentos bem estruturados. O segundo pilar é a formação contínua de professores. Professores, equipe pedagógica, coordenação. Não tem docência sem discência, já nos contava Paulo Freire. Porque quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. A prática educativa exige permanente reflexão crítica sobre a sua ação. O educador não pode se tornar um mero repetidor de conteúdos. Então, quando a gente traz Paulo Freire para a nossa prática, porque eu também sou professora, entender que não há docência sem discência, é preciso ver que o professor não é alguém pronto, acabado. A formação ela precisa ser contínua, reflexiva e necessariamente atualizada. No contexto do bullying, isso ganha ainda mais relevância. Não basta boa intenção ou experiência acumulada. É preciso preparo para identificar sinais, compreender dinâmicas de violência e agir com responsabilidade. A formação continuada não é um diferencial, é o que vai sustentar a atuação pedagógica consciente e juridicamente adequada. O professor, sem a formação continuada, atua por tentativa. A escola estruturada atua por consciência e, assim, em última análise, protege o seu professor. Um terceiro pilar também bem importante é o canal de comunicação. Ele precisa ser seguro, acessível e sem exposição. Precisamos entender que o pilar do registro formal, a documentação de todas as reuniões, ocorrências registradas, esse histórico institucional, ele é o que existe juridicamente. Sem isso, não há nem o que se falar em que não houve intenção. Um pilar, e eu acredito que seja o último, dos mais importantes, é a mediação e o acompanhamento. Uma resolução estruturada, um plano de ação e uma reavaliação constante. Porque boa intenção não substitui procedimento. É preciso haver identificação, escuta das partes, registro formal, classificação da situação, plano de ação, comunicação com a família e o acompanhamento. Isso são as bases para se trabalhar pensando em justiça restaurativa. A justiça restaurativa nos convida a mudar a pergunta. Em vez de perguntar apenas quem errou e qual deve ser a punição, a pergunta passa a ser quem foi o afetado, quais são os danos e o que precisa ser feito para reparar essa situação. O foco deixa de ser a punição e passa a ser o diálogo e a reconstrução das relações. Dentro da escola, vamos entender que o protocolo não pode se limitar a identificar um culpado e aplicar uma sanção.
ela precisa organizar a escuta, compreender o impacto do ocorrido e construir caminhos de reparação. Assim, a justiça restaurativa está sendo feita dentro da escola. Ela não vai excluir responsabilidades. Ela vai aprofundar essa responsabilidade no momento que convida todos os envolvidos a participar da solução. Porque punir pode encerrar um caso. Restaurar vai transformar toda a realidade para que novos casos não aconteçam. Ao se pensar que a omissão institucional também gera responsabilidade, a escola pode ser responsabilizada quando não previne, quando não age, quando não registra, quando não acompanha. E que responsabilidade é essa que eu estou falando? Eu estou falando da responsabilidade civil, que decorre da violação de um dever jurídico que causa dano a outra pessoa, gerando a obrigação de reparar esse dano. Dentro do ambiente escolar, fica claro que a escola, ao receber o aluno, assume o dever jurídico de cuidado. Não é apenas um espaço de ensino, mas também de proteção. Isso significa que, diante de situações de bullying, a omissão, aqui que se configura como a falta de intervenção, de registro ou de acompanhamento, pode configurar falha nesse dever. E, considerando responsabilidade civil, quando há dano, e ele poderia ter sido evitado, por uma atuação adequada, surge o dever de reparar. Não agir quando era necessário agir também é uma forma de responsabilidade. Esse episódio, até o momento, pode ter alguém pensando: isso é muito bonito na teoria, mas não funciona na prática da escola real. E essa é uma pergunta legítima, quase uma provocação. Mas a pergunta que precisa ser feita não é se o cenário ideal está distante. A pergunta correta seria: qual parte disso já poderia começar a ser aplicado hoje? Não se precisa de uma estrutura perfeita para sair da omissão. É possível começar com um básico, um protocolo simples, ainda que inicial, um registro mínimo das ocorrências, uma comunicação mais clara com as famílias e, principalmente, uma decisão institucional de não ignorar o problema. A governança escolar não nasce pronta. Ela é sempre construída, tijolo a tijolo, pessoa a pessoa, professor a professor, gestor a gestor. Sair do plano ideal para o possível não significa reduzir qualidade, não significa buscar uma utopia, significa iniciar um movimento que vai tornar mais claras as relações e as soluções. A escola que não consegue fazer tudo, ainda assim pode e deve começar a fazer o essencial, porque em momento algum é possível se defender alegando o desconhecimento da lei. Bullying não é um problema de disciplina, é um problema de governança também. Governança escolar não é um modelo ideal e distante. É um processo possível, mesmo em realidades muito diferentes, como a que encontramos no nosso Brasil, de dimensões continentais. Nem toda escola terá estrutura completa, equipe ampla e recursos suficientes desde o início. E reconhecer isso não é fragilidade, não é impossibilidade. É um ponto de partida. É fazer o melhor que se pode com o que se tem. Mas há uma linha que não pode ser ignorada.
A ausência de qualquer organização institucional não é apenas uma limitação. Ele é um risco. Onde não há protocolo, não há prevenção. Onde não há registro, não há proteção. E onde não há ação, a omissão passa a ter consequência jurídica e humana e certa. Governança dentro do possível começa com decisões simples e firmes. Organizar minimamente, registrar, comunicar, acompanhar, não é sobre perfeição, é sobre compromisso contínuo com a proteção do aluno, a responsabilidade da escola, dar a base que os professores precisam para atuar de forma mais consciente, mais tranquila, menos estressante. Não se trata de romantizar dificuldades, mas de não aceitá-las como justificativa para a inércia. A dificuldade, ela existe, mas ela jamais pode ser uma justificativa. Progresso e objetivo caminham juntos, quando há constância, ainda que em pequenos passos, porque no fim, a escola que não consegue fazer tudo, ainda assim responde pelo que deixa de fazer. E é exatamente por isso que governança não é um ideal, não é uma utopia, não é algo que se justifica não ter por um problema ou outro. Governança é uma necessidade institucional. A escola não precisa ser perfeita, mas precisa ser estruturada, porque não se precisa ter adversários, se precisa ter parceiros. Professores não precisam carregar tudo sozinhos, mas precisam estar dentro de um sistema. Um sistema que agrega. Um sistema que mostra ter bases. Um sistema com governança. Porque, no fim, a escola não é vilã, a família não é inimiga e o professor não é o culpado. Governança não vai eliminar conflito, mas vai impedir que ele se transforme em dano e que a escola tenha que responder por essa omissão. Governança é algo que faz parte do dia a dia da escola. E é assim que eu vou encerrar meu episódio hoje. Lembrando que podemos sempre começar fazendo pouco para chegar no que desejamos fazer. Porque eu sei que algumas escolas têm toda a condição de estabelecer logo de início uma governança impecável. Outras vão precisar de mais tempo. Mas todas elas, todas, sem exceção, precisam de uma estrutura que tenha minimamente uma cultura de cuidado e de proteção contra o bullying. E é isso. Espero que esse episódio mais curto, mais objetivo, tenha sido esclarecedor. E até semana que vem, com mais um episódio da série Direito Educacional. Até lá!